Salve Maria, boa noite. A palavra medo aparece pela primeira vez na Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Quando Adão pecou, consta que ele teve medo de Deus. Mas Deus tinha dado a ordem: o dia que comeres desta fruta, certamente morrerás. O interessante é que ele comeu a fruta e não ficou com medo de morrer. Mas quando Deus apareceu no paraíso, que ele ouviu os passos de Deus no paraíso, ele se escondeu, porque teve medo. E não é muito interessante isso? Por que ele teve medo de Deus e não teve medo da sentença de Deus, que a sentença era a morte? O dia que comerdes desta fruta, morrerás. Vamos analisar uma coisa. Quando Lúcifer se revoltou no céu, ele quis ser igual a Deus, e com isso ele arrastou 1/3 dos anjos para se rebelarem contra Deus, sob este lema: eu quero ser igual a Deus, quero receber as honrarias de Deus. Ora, no paraíso, o pecado foi mais ou menos a mesma coisa. Comas da fruta, vós conhecereis o bem e o mal, sereis como deuses. A tentação do demônio para Eva, e depois Adão comeu a fruta, ficou com a mesma sensação: sereis igual a Deus. E, no entanto, não aconteceu nada disso, né? Mas se a gente observar o dedo de Lúcifer na história, o homem sempre quis ser Deus. O homem sempre quis ser glorificado acima de Deus. O homem acha que ele é tudo. Ele se autodiviniza. Pode reparar, em toda a história da humanidade existem exemplos dessa natureza. O homem se acha Deus, ou quer ser como Deus. Bom, é de se conjecturar o seguinte: quando o homem sofre uma tentação, ele tem como resistir, porque a graça sempre é maior do que a tentação. Se a graça não fosse maior, a tentação fosse maior, o homem não teria culpa de ter pecado, ele não tem força para combater a tentação. Mas como a graça é mais forte e maior do que a própria tentação, ele teria condição de resistir ao pecado, né? A graça, esse é o princípio: a graça sempre é maior do que a tentação. Então aí está a culpa do homem. Mas o homem hoje em dia, ele é tão mau, mas tão mau, que nós não vivemos num caos, simplesmente num caos, mas nós vivemos num caos organizado. Existem os homens do mal. Eu já falei isso numa outra reunião, quando eu expliquei sobre as duas cidades. Existe a cidade do bem e a cidade do mal, formada pelos homens que querem a glória de Deus e pelos homens que querem a vitória do demônio. Essas duas situações, essas duas cidades, foi prevista por Santo Agostinho no livro A Cidade de Deus, e também no início da Bíblia, quando Deus disse que poria inimizades entre a serpente e a mulher. Ele dividiu os homens. Aí já ficou traçada todo o rumo da história, a briga que se daria à humanidade entre o bem e o mal. Já nesta frase: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o demônio e a mulher, entre a sua posteridade e a posteridade da mulher. Então, hoje nós vivemos num caos tão grande, os maus dominam.
Então eles não é simplesmente um caos que aconteceu por acontecer, não é. É um caos organizado, onde as pessoas fazem leis, fazem modas, costumes, músicas, tudo para segurar as pessoas nesse caos. E a pessoa não perceber que está indo para o buraco. É uma coisa tão bem feita, tão bem estruturada esse caos, que torna muito difícil de combater nos dias de hoje. Se as pessoas fossem numa tribo de índio, por exemplo, e tentassem catequizar os índios, seria mais fácil, porque eles não têm a maldade de se manter na selvageria. Né? Eles vivem assim porque são assim. Agora, o homem da cidade, do mundo moderno, não. Ele é dominado por uma força maligna, também composta de homens, que fazem esse caos, que mantêm esse caos organizado. É por isso que nós podemos dizer que nós estamos próximos do fim do mundo. Mas muito próximos, porque hoje o mal impera em todos os setores. Quando Lúcifer se revoltou no céu, ele foi atirado nesta terra, conforme está escrito no Evangelho de São Lucas. E aqui nesta terra ele continua fazendo guerra a Deus. Uma guerra interminável. Ele seleciona os seus escravos, os seus homens, para poder servi-lo aqui nesta terra, comandando a revolução e o caos. Né? E ao mesmo tempo nós estamos vivendo nessa época que o Lúcifer, os demônios, vão ter com todos os reis da terra para reuni-los para a grande batalha que está prevista no Apocalipse. No Apocalipse diz que Lúcifer ia reunir os grandes reis da terra para a batalha contra o Senhor. O pecado, a culpa de Adão, fez Adão se esconder no paraíso, quando ele ouviu os passos de Deus. Isso é terrível, né? Ora, se nós soubéssemos que Deus viria na terra, nós sentiríamos a mesma, alguns, né, talvez, o mesmo medo de Adão. Puxa, Deus vai aparecer na terra. E hoje em dia a sensação é ao contrário. Acham que Deus vai aparecer na terra abraçando todo mundo, oh, meus irmãos, meus amigos, e vai assim ignorar o caos e a maldade que o ser humano vive no mundo de hoje. Será que isso vai ser assim? Ou será que Deus vai vir como um julgador com vara de ferro para castigar os maus? A história nos diz que Deus vai castigar os homens. E isso está chegando. Em São Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 28, Jesus Cristo disse que ele estava carregando a cruz e as mulheres estavam chorando, vendo ele passar com a cruz. Então ele diz o seguinte: filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Ou seja, Deus já estava prevendo o futuro. Choreis pela humanidade, porque a humanidade vai passar um castigo como nunca houve em toda a história. E ainda no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículo 8, diz o seguinte: mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé nesta terra? Ou seja, naquela época Jesus já estava prevendo que ninguém mais teria fé. O mundo de hoje perdeu a fé totalmente. E as pessoas que vão na igreja sem saber nada de doutrina católica, não sabem nada. Poucas pessoas sabem. Diante de tudo isso, não é para ter medo? Não é para ter medo? O que está preparado para o mundo? Na Bíblia, 365 vezes está escrito: não temeis, ou não temais. Ora, se está escrito não temais, é porque o homem tem medo. Senão não estaria escrito isso. E está chegando esta hora. Olha, bendito quem tiver medo e que vai na igreja, vai se confessar, vai se emendar sua vida. Os homens abandonaram Deus de tudo. O homem de hoje em dia é um homem decaído e é um ser que embruteceu, inclusive na inteligência. Ele não consegue mais compreender muitas verdades. Acha às vezes absurdo se a gente fala uma verdade. Não, isso não. E no Apocalipse, capítulo 9, versículo 15, está escrito assim:
Então foram soltos os 4 anjos que se conservavam preparados para a hora, dia e o mês e o ano da matança da terça parte dos homens. Olha cada coisa que eu estou trazendo hoje. No Apocalipse diz que vão ser soltos esses 4 anjos que estão esperando esse dia. E no dia certo, na hora certa, eles vão matar 1/3 dos homens. Os anjos. Está escrito na Bíblia isso. E no terceiro segredo de Fátima, já o revelado, né, pela igreja, etc., ele diz, o terceiro segredo diz o seguinte: nós vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão. Ao cintilar, despendia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas Nossa Senhora segurava o anjo. E o anjo ainda falava para a terra com voz forte: penitência, penitência, penitência. E Nossa Senhora segurava a mão do anjo. O dia que Nossa Senhora abaixar a mão e se cansar de segurar a mão dos anjos, vai acontecer o tão esperado e terrível castigo. As profecias continuam e diziam o seguinte: que quando tudo parecer perdido, as pessoas chamarão novamente por São Miguel Arcanjo e este virá acorrentar o demônio. Bom, aí entra o nosso assunto. Os homens orgulhosos, em vez de glorificar a Deus, pensam em glorificar a si próprios. Não, eu sou a solução para o mundo, eu sou isso, eu sou aquilo. E na verdade não é isso que está escrito. Está escrito que São Miguel resolverá os problemas. São Miguel virá, amando de Deus. Não é o ser humano que vai resolver isso. Isso é orgulho. O homem querer glorificar-se a si próprio. Tá certo? Não está escrito na Bíblia isso, não. Vamos ver o seguinte, olha que coisa bem interessante. No Catecismo da Igreja Católica, no número 675 até 677, está escrito o seguinte: antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitas pessoas. A perseguição que acompanha na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, presta atenção, que há de trazer aos homens uma solução aparente de seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é o anticristo. Isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de glorificar a Deus. Esse é o Messias, que veio da carne. Ou seja, o homem vai querer tomar o lugar de Deus. É ele que vai ser glorificado, não é Jesus Cristo, nem Deus. Isso é o mistério da iniquidade. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, nos números 675 e 677. Quem não lê, não sabe. Agora, se a pessoa começar a estudar a Bíblia, estudar o Catecismo e ver as profecias, vai ver que Deus já previa tudo isso. Deus já previa tudo isso. Vamos lá. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 4. Cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Ora, Jesus Cristo não é mentiroso, ele não falou isso à toa. Se ele falou, é porque no futuro haveriam homens que seriam como Cristos, né? Salvadores da igreja, sei lá o quê. Olha aqui no versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e seduzirão a muitos. No livro de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 15, quando virdes estabelecido no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, é que acontecerão todas essas coisas. Ora, o que foi previsto por Daniel? Daniel
profeta Daniel, né, está escrito isso. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve, igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos do seu povo, entre os filhos de teu povo, serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Bom, é o que eu acabei de dizer. Quando acontecer as coisas, que está acontecendo tudo isso, a grande abominação, né? A grande desolação, os bons clamarão, vão demorar, hein? Vão demorar, vão fazer de tudo para não fazer isso. Mas quando eles verem que estiver já no último, São Miguel, São Miguel, São Miguel. Então, nessa hora de desespero, eles vão clamar por São Miguel, e São Miguel virá para acorrentar o demônio no inferno e salvar os homens. Olha o que diz o Papa Pio IX. São Miguel é quem tem maior capacidade para exterminar as forças malditas, filhos de Satanás que juraram a ruína da sociedade cristã. Terrível, né? E tem mais ainda. O Papa São Pio X disse assim: Deus se serviu de São Miguel para a primeira vitória. E é muito provável que agora, para a segunda vitória, se utilizará de São Miguel também. O Padre Pio, o Santo Padre Pio, esta é a hora dos anjos, portanto não se enganem. Pessoal, meus senhores e minhas senhoras, tudo isso aí é terrível. Não vos deixeis enganar. Rezem, estudem o catecismo, leiam. Isso é muito perigoso. Eu tenho um texto aqui assim que diz o seguinte: quando Nossa Senhora de Fátima revelou os segredos para os pastores, eles escreveram em forma de carta e mandaram para o Papa. O Papa abriu, leu, ficou profundamente branco, eu não me lembro o Papa que leu isso, mas ele ficou profundamente empalidecido, fechou e guardou, não revelou o segredo. E assim todos os papas que se sucederam também devem ter tido acesso a esse segredo de Fátima, só que nunca revelaram. Agora, recentemente, que disseram esse terceiro segredo de Fátima, mas muitas pessoas dizem que ele não está completo. Ele não fala da crise da igreja, da crise da apostasia dos padres, né? A igreja em crise, eles não falam disso. Então, muitas pessoas dizem que o segredo está incompleto. No entanto, o Papa Bento XVI também deve ter tido acesso, só que não podia falar. Por quê? Né? É um segredo muito grande. Por que os papas não falam tudo sobre a igreja? Tudo sobre o segredo de Fátima? Por que esse segredo todo? Será que eles estão sendo ameaçados para não falar? Se falar, morre? O que será que pode estar acontecendo, né? Eu só sei que o Papa Bento XVI, antes um pouco de falecer, ele escreveu um livro. E ele disse o seguinte: da crise de hoje surgirá a igreja de amanhã. Uma igreja que perdeu muito. Ficará pequena e terá que recomeçar mais ou menos do início. Olha, isso é interessante, porque bate com todas as profecias. O terceiro segredo de Fátima diz que muitos padres morrerão e que o Papa andará sobre os cadáveres dos padres e subirá numa montanha onde tem uma cruz. E lá ele se ajoelhará para rezar. Então, ou seja, tem a ver. O Papa Bento XVI deve ter revelado um pouquinho desse segredo aqui, né? Nessa frase que ele deixou. Muitas pessoas morrerão, inclusive sacerdotes, né? Às vezes até bispos, né? E a igreja ficará muito pequena e começará pequena. Então, mas quem continuar, certamente vão ser santos, né? Que querem fazer a Igreja Católica realmente ser o que ela é, como foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, era isso que eu queria dizer hoje. Esse áudio aqui, esse vídeo deveria ser muito maior, porque devia outros assuntos, mas eu fui podado nesse... Não pude dizer também. De modo que vai ficar por uma outra vez, numa outra live eu gravo algumas outras coisas.
Mas tem coisas nesses textos aqui que não me deixaram falar. Acharam que não é prudente falar. Então, eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Peço a todos que rezem. Por favor, está chegando os dias de castigo. Os dias terríveis. Que hoje a gente está de braços cruzados sentado numa cadeira. Amanhã nós teremos o que comer. Nós vamos estar debaixo de guerra. E não é uma guerra assim, não vai ter guerra não, vai acabar as guerras, os governos vão intervir. Gente, é uma guerra comandada por Deus. É uma guerra entre anjos e demônios. Como está escrito no Apocalipse, haverá uma guerra entre anjos e demônios. E Lúcifer vai reunir os grandes reis da terra que estão comprometidos com o pecado, com o caos, né, com o demônio, para fazer uma grande guerra contra Deus. No dia, essa vai ser a grande guerra. Está no Apocalipse isso. Está no Apocalipse. Então, e São Miguel vai intervir. A gente precisa rezar. Muito. Peço a todos que rezem e vamos ter aqui uma seriedade na hora de analisar os acontecimentos, né? Leiam o catecismo dessas partes que falam sobre os dias de hoje. Leiam o Apocalipse. O próprio Evangelho tem muita profecia sobre os dias de hoje, né? Como Jesus Cristo disse, quando começar a coisa, não volte para trás nem para pegar uma blusa, não vai dar tempo. Está escrito no Evangelho. Salve Maria, que Deus abençoe a todos e que São Miguel nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.